Eu também. Ah, foi um amigo meu. Aí, vamos lá, falei, vai ser de cara, boa. não vamos. Não, vamos comigo. Falei, vamos, né? Eu corri, tipo, os primeiros 2, beleza. Deu 2 km, cara. Eu comecei a andar. Não, você tava falando, irmão, Não dá. me empurra. Porque não vai rolar. Esse esquema, nesse assim, nível. me puxa num carrinho, sei lá, vamos conversando. Aqui é o meu limite, não deu. E era prova de rua, então eu só ficava pensando assim, cara, eu ainda tenho que voltar pra casa porque eu vim a pé até aqui, cara. Eu caí na besteira de falar, não, vamos andando que é pertinho. E pra voltar? Depois de uma prova, né? Tá maluco. Porra, eu fiquei assim, eu fiquei uma semana pensando, o que eu fui fazer da minha vida, cara? Eu tinha dor no adutor, eu tinha dor na lombar, eu tinha dor... Que eu acho que é uma coisa legal de você comentar também, porque muitas vezes a forma física que a pessoa representa, ela demonstra o que é a adaptação biomecânica que ela criou para fazer aquele tipo de trabalho. Na musculação isso é muito claro. Então, quando o Salles, ele troca os exercícios, ele adapta os estímulos, ele está fazendo o quê? Ele está priorizando a atenção em um segmento que ele quer que responda mais. Que nem, ele está cuidando de uma menina que vai competir wellness. Ela tem aquele formato típico da wellness, que é um tronco mais delicado, é um quadril muito exuberante, é um glúteo médio muito desenvolvido, é um posterior de coxa numa proporção quase que 1 para 1 para um quadríceps. Quer dizer, é todo um trabalho de artesanato que ele manipula com séries e repetições, frequência de treino para determinados segmentos musculares que ele precisa ativar com exercícios específicos. Exato. Quando você vê a pessoa correndo, a maioria delas, é aquilo que também ele estava falando, né? Ela corre para conseguir chegar, ela não corre para correr do jeito mais perfeito. Verdade. Então ela não faz a melhor passada, ela não ativa a musculatura da forma adequada. E aí a gente tem as patologias do exercício, que na corrida a gente tem patologia também, né? Vamos começar do pé para cima. Então, você tem fascite plantar, você tem canelite, você tem síndrome da banda iliotibial, você tem a inflamação de glúteo médio. Mas essas coisas, elas tendem a piorar ao longo da prática do exercício ou a melhorar? Se a pessoa ela tem um uso do corpo dela de uma biomecânica inadequada, piora. Então ela está achando, eu estou fazendo corrida, eu estou melhorando minha saúde. Então, depende. Porque o teu aparelho locomotor, ele precisa que você tenha um uso dele equilibrado para que ele continue a funcionar. Então, tem muita gente que deve procurar o Salles, que na verdade ela está enxergando uma forma, mas que quando ele bate o olho, ele fala, essa função está ruim. Aí se vê a corrida da pessoa, vê completamente desestruturado. Se você for ver o jeito que a gente anda, a maioria das pessoas, por exemplo, e aí principalmente mulher, anda na ponta do pé. E aí fica tempo sentado, então tem encurtamento de musculatura do quadril, né? Encurtamento tanto de glúteo quanto de psoas, tem encurtamento de isquiotibial. E aí vai tentar correr com tudo isso encurtado e com alguns músculos mais fortes que outros, cara, é que nem um marionete, um títere. Né? Se você puxa muito um cabo de um lado, ele estoura, não tem como você não ajustar isso. Então, eu acho que o aeróbio ele populariza, a corrida populariza, né? com uma promessa que é delicada, que é qualquer um pode pôr um tênis e correr. Mas a verdade não é assim. Você precisa de muito preparo. Porque a musculação você ainda tem tempo de corrigir o movimento. Mas quantas passadas você dá, por exemplo, para cada 100 metros? Né? Eu uma vez fiz a conta, são mais ou menos 100 passos para cada 100 metros. Né? Um passo nosso tem mais ou menos um passo assim, pé direito e pé esquerdo. Né? O passo duplo. Né? Para cada 1000, você dá 1000 passos. Pensa que quando você corre, você multiplica o seu peso por até 5 vezes. Então uma pessoa de 70 quilos correndo, ela está batendo com o calcanhar no chão com 350 quilos. E se ela estiver fazendo certinho, ela faz o choque do calcâneo, ela distribui essa carga pela lateral do pé e ela só decola com o toe off. A hora que o dedão apoia no chão, é a última coisa que toca no chão. E mesmo assim, se você for ver o que é uma mecânica de uma boa corrida, você vê um cara que corre biomecanicamente legal. Ele corre subindo o joelho pelo menos 90 graus com o quadril. Ele não corre tipo batendo o pé no chão, empurrando o chão. Ele corre puxando o chão. Ele sobe o joelho para buscar a frente lá na frente. Agora, esse modo de movimento cansa, porque é um movimento extremamente complexo. Aí o que a pessoa faz? Ela trota, fica correndo na ponta do pé. Exato. Quando você traz para aquilo que é
Não, e aí a coisa vai ficando feia. E aí, assim, aí a menina que usa salto alto fala, cara, salto alto é isso? O salto alto, ele não faz a mulher ficar mais alta. O salto alto, ele tomba a mulher pra frente. Quando ele tomba a mulher pra frente, o que ela faz com a coluna? Ela faz uma hiperextensão. Então, quando ela faz essa hiperextensão, o que ela está fazendo? Ela está fazendo um encurtamento da panturrilha, ela está fazendo um encurtamento da musculatura lombar e está fazendo um alongamento ou aumentando o que é a força, por exemplo, no transverso do abdômen. Então, vou perder barriga. Tem gente que corre e aumenta a barriga. Por quê? Porque não treina a core, porque não tem a musculatura do centro do corpo forte, porque tem essa alteração de bacia. Ela já chega assim. Então, não é que a pessoa corre, ela muda, ela entra na biomecânica perfeita. Não. Aquilo que ela é no dia a dia, usando o salto, passando 12 horas sentada, ela vai e põe na corrida. E isso que é o perigo. É a mesma coisa que você, do nada, chegar a fazer musculação e falar, bom, eu tô com um torcicolo, tô com tendinite no ombro, já sei, vou fazer remada com 250 quilos. Só que na musculação, como você faz força, você não vai conseguir. E é menos repetitiva. Exatamente. Mas na corrida é muito repetitivo, é um estímulo que, teoricamente, para força é leve e que você vai conseguir fazer. Aí você pensa que você tem... A gente chama de exercício de impacto, né? A corrida é um exercício de impacto, principalmente se você faz na rua. Então você pensa, no nosso corpo existem sistemas que estão preparados para receber esse impacto. Você pisa no chão, essa força volta para você. Então a gente tem, por exemplo, os músculos, as fáscias, os tendões, que são as musculaturas, são as estruturas responsáveis por receber essa tensão que está vindo, né, do chão para você. Só que imagina que a gente pega um sujeito destreinado, que não tem essas musculaturas fortalecidas e que não tem a biomecânica da corrida correta para que esse impacto chegue nos músculos. E esses músculos estão enfraquecidos. Então essa dissipação desse impacto vai ter que ir para alguém. Para quem vai? Para as estruturas moles, para a parte articular. E é daí que surge a lesão. E ainda soma que o cara não tem um tênis adequado para correr, que é uma coisa importantíssima para reduzir essa absorção de impacto que vai vir do chão, né? Já na musculação, acontece, mas é muito menos, porque o exercício da musculação não tem esse caráter de exercício de impacto. E a gente consegue sofrer menos com isso, mas ainda assim é um problema. Porque na corrida, o que a gente quer? Fazer o máximo de trabalho, economizando o máximo de energia. Perfeito. É isso. E o que a gente faz para que isso aconteça? Primeiro, o ajuste biomecânico da corrida, para que você realize um gesto da forma mais eficiente possível, para eu realizar o trabalho gastando menos energia. Esse é o primeiro ponto. Perfeito. E o segundo ponto é quando, por exemplo, quando a gente faz musculação, o que a gente faz? A gente aumenta a capacidade do músculo de aumentar o trabalho e reduzir o gasto energético dele. Por isso que a musculação é tão importante para quem faz corrida, né? Tem gente que tem medo de fazer musculação, né? Eu vou fazer musculação, vou ficar pesado, vai piorar a minha corrida. E quando a gente olha o que é os trabalhos específicos disso, aonde que o cara que faz corrida, ele se beneficia na musculação? Ele não aumenta o pace, ele aumenta, por exemplo, o que é a velocidade dele em aclive. Então, por exemplo, uma subida que ele desacelerava, ele não desacelera mais. E eu me arrisco, e Salles, você me corrige. A musculação é feita para você gastar o máximo de energia com o mínimo de desgaste. Para a gente, na musculação, o que a gente precisa é dar essa informação para o músculo crescer. Só que quanto mais o seu músculo desenvolve, mais difícil é para você dar essa informação. Pensa que essa informação, vamos pensar de uma maneira grosseira de boteco. Tá? Um músculo grande, para a informação chegar lá dentro, demora. Um músculo pequeno, para a informação chegar lá dentro, é rapidinho. Por isso que o cara, quando isso é até um trabalho do Schoenfeld, do Brad Schoenfeld, né? Quando o sujeito está no primeiro ano de musculação, de exercício resistido de força para fazer hipertrofia, ele ganha em média 12 a 15 libras, que dá mais ou menos 6 a 7 quilos, ou 5 a 7 quilos. Tá? No segundo ano de musculação, isso cai pela metade. Ele vai ganhar de 6 a 8 libras. E depois do terceiro ano de musculação, se ele está treinando certinho, a média é de 4 libras por ano, que é equivalente a 2 quilos, por exemplo. Isso, assim, na melhor das hipóteses. Exato. Isso dentro do que a gente chama de medium responders, né? Que é a maioria das pessoas. Existem os low responders, que são as pessoas que é menos ainda. E que vai ter que trocar de esporte. Vai fazer outra coisa. E que a eficiência é paupérrima. Porque, por exemplo, a gente faz por dia síntese proteica, tá? Síntese de músculo. Quanto que a gente sintetiza? Você já fez essa pergunta? Não faço a menor ideia. A gente sintetiza da ordem de 25 gramas de músculo por dia. Quanto que a gente degrada? 1 a 2% de todo o nosso tecido muscular. Isso quer dizer que entre 50 e 100 dias, teoricamente, você trocou toda a sua musculatura. Tá? Mas vamos pensar em degradação. 25 gramas de músculo feito por dia te daria em um ano 9 quilos de músculo. Quem ganha isso?
Estamos falando em condições fisiológicas, né? Não ganha. Então, quer dizer, se a gente consegue, de 9 quilos que a gente sintetiza, guardar 2, isso já é o excelente. Cara, você tá bem. E eu sei que logo a pessoa fala, mas o esteroide ele só acelera a recuperação. Se você não tiver a alimentação te entregando a proteína que vai ser degradada, e principalmente se você não tiver o estímulo direito, porque fazer musculação não é só fazer força. Fazer força é powerlifting, é outro papo. O powerlifter, ele ganha músculo como efeito colateral, porque o que ele produz é força. O fisiculturista, ele ganha força por efeito colateral, porque o que ele produz é músculo. Exatamente. Salles, complementa aí que... Nem sempre a gente treina buscando ganhar força. A gente treina para que a gente se torne cada vez mais eficiente naquela tarefa, né? Porque Foi uma das coisas que eu aprendi treinando contigo da última vez lá, que foi o que eu disse aqui no começo. Assim, treinando com menos peso, que pra mim, o treino... Pra mim, sempre foi assim, cara, eu vou pra academia e eu vou progredir. Eu vou fazer o exercício ali e eu vou aumentar o peso e daqui a pouco eu tô fazendo com mais peso e é isso. E pra mim sempre ia pro mais peso. E aí eu descobri que tem como ser muito pior, com menos peso. Exato, mas a questão não é o peso em si, mas é a forma que você usa o peso. Porque quase sempre o cara que ele exagera num peso para uma força que não é dele, ele vai desmanchar a técnica. E a técnica na musculação, ela não é negociada. Não existe assim, eu troco técnica por peso. É o maior peso que você consegue com a melhor técnica. Inegociável. Eu vou colocar mais peso e em troca eu vou piorar minha técnica. Você é burro, porque a técnica é o que garante que a biomecânica seja a mais eficiente para você levantar o maior peso possível. Para a informação chegar certa no músculo que tem que chegar. Exatamente, porque eu quero que quem levante aquele peso seja o músculo que eu quero e não um grupo de músculos que vão ter que ajudar aquele que não é capaz. E isso é legal, por quê? Porque na prática, o que as pessoas veem? Não, mas quando eu faço certinho, o peso cai. Cai porque agora você está fazendo do jeito certo. Exatamente. Não é porque você está fazendo com técnica que o peso cai. Porque quando você experimenta fazer um terra pesado com a técnica errada, você não faz. Vai olhar a habilidade que os powerlifters têm para realizar um terra naquele peso. Você vai dizer, não, o powerlift treina errado. Ele é altamente técnico. E se ele não se apoiar na técnica, aquele peso não sobe. É ao contrário. Só que as pessoas elas estão focando tanto no peso que ela só faz qualquer coisa. E aí você chega e fala assim, não é isso. Vamos voltar para a técnica correta. Naturalmente esse peso vai cair. Só que o que vai acontecer? Agora, com a técnica correta, ele vai voltar para aquele peso que estava errado, só que agora do jeito correto. Então não é que treinar certinho baixa o peso, não. É que treinar certinho demora mais para você chegar naquele peso que antes você faz tudo cagado. Só que o resultado demora menos para chegar porque você está fazendo certinho. Exato. Só que também a conta fica mais barata, porque você não tem o risco da lesão. Exatamente. Né? Agora, um dos principais efeitos do treino de força para os esportes de endurance, que muita gente não sabe, né? Às vezes não está focado, é principalmente focar assim gerar um balanço hormonal mais positivo, porque quando você para pensar nos esportes de endurance, eles são extremamente catabólicos. Exato. Extremamente, porque assim, eles são contínuos. Diabo é um catabólico. É o que catabolismo é quebra, adamolismo é síntese. Então, se você quebra uma parede, é como se você estivesse catabolizando uma parede. Se você está botando um tijolo na parede, é como se você estivesse anabolizando a parede. E o esporte de endurance, ele é extremamente catabólico. Porque se você vai correr 1 hora, você vai ficar 1 hora produzindo energia, catabolizando, degradando. E aí você vai precisar de mais tempo de reparo. E quem faz esse reparo são alguns hormônios que nós temos. E esses hormônios precisam de determinados nutrientes, aminoácidos, enfim. Só que, quando você treina ali, por exemplo, a gente quando está em pico de treinamento, chega a treinar 20, 23 horas por semana. Então imagina o desgaste que isso não gera no corpo. E aí o treinamento de força ele entra exatamente para gerar um contrabalanço, um aspecto de contra-regulação. Isso no corpo quer dizer o quê? Quando você está degradando, catabolizando, nos esportes de endurance, você está produzindo muito cortisol, que é o hormônio do estresse. É o hormônio que vai degradar tecido, que vai deprimir a tua imunidade, que vai atrapalhar a sua recuperação. E a musculação é uma modalidade que vai estimular muito quem? Testosterona, que é um hormônio mais anabólico, que vai sintetizar aminoácido, proteína, músculo, osso, auxiliar no turnover de intestino, que o Paulo falou. Então, quando você faz corrida, você faz triatlo e você coloca sessões de treino de força por semana, é como se você pegasse aquele excesso de cortisol e subisse um pouco. E aí isso também ajuda na sua recuperação. E eu senti isso na pele porque, por exemplo, assim, porque não vou me isentar,
Porque corredor e triatleta é um bicho muito teimoso para treino de força. Né? Você sabe. Que a gente fala que não adianta nada, né? Então, assim, eu sempre levantei essa bandeira. Ué, tá tudo bem, porque os marombas estão falando que o que vocês fazem também não vale de porra nenhuma. Porque assim, a vida inteira eu tenho que malhar. Eu tenho que malhar pra quê? Eu tenho que correr rápido, né? Enfim. E aí, esse ano eu troquei de treinador. E meu atual treinador é o Lan Lima, o cara ele até foi militar, ele é aposentado. Inteligentíssimo. E ele que me ensinou isso. E é assim, treinador passou, você faz. E ele foi meu primeiro treinador que falou assim, cara, vamos treinar força 2 vezes por semana. Só que você pegar um triatleta, um corredor, botar uma sala de musculação, você fala, para, velho.